dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de culturas regionais. Hoje vamos iniciar a cultura do coentro, que juntamente com a cebolinha formam o conhecido e popularmente conhecido cheiro verde, muito comum na região Nordeste, certo? Essa denominação ela não é recorrente em todo o Brasil, do chamado cheiro verde. Ela é muito comum aqui na região Nordeste, principalmente no Ceará, Piauí, Maranhão, a, a utilização desse termo. A sua origem, né? Ela não se trata de uma planta nativa, então seu centro de origem não seria o Brasil, nem a América do Sul, e sim a região leste do Mediterrâneo e oeste da Ásia. Né? Então aquela relação que eu sempre passo para vocês. Se a cultura não é nativa, então a sua fisiologia tende a não ser bem relacionada com a nossa condição de clima. Então, em algum momento do ano, ela vai sentir algum efeito adverso da condição climática predominante. No caso do coentro, né, ele é sensível à insolação excessiva, então no período de BR-Obró é interessante que a área seja coberta com sombrite, certo? E que, por exemplo, no período chuvoso, se tem uma atenção maior com a drenagem dos canteiros para se evitar o excesso de umidade que vem a proporcionar a ocorrência de problemas fitossanitários, certo? Então, basicamente, esses dois problemas aí relacionados ao tempo, que podem ser facilmente resolvidos, mitigados com as atenções necessárias, né? E vamos lá. Então, é uma hortaliça amplamente utilizada na culinária brasileira, especialmente na região Nordeste. Desconheço os pratos típicos da nossa região, da região Nordeste, que em algum momento não venha a se utilizar, ou em alguma versão desses pratos não se venham a utilizar o coentro, certo? Principalmente pela sua característica aromática, certo? E ela representa uma renda adicional na agricultura familiar. É também muito comum em qualquer comunidade, de qualquer região do Piauí, do Ceará e do Maranhão, a presença dela ali nos canteiros para consumo próprio ou então para comercialização nessas localidades. Então a gente sempre encontra uma ou duas pessoas que produzem o cheiro verde para comercializar na região e isso representa uma renda adicional. Certo? Eu coloco aqui principalmente na agricultura familiar uma renda adicional, porque não uma renda principal? Porque infelizmente no nosso estado, né, ele é muito dependente da produção de coentro do nosso estado vizinho aqui do Ceará. Lembro que na aula da cebolinha eu citei para vocês que o consumo médio da Grande Teresina estaria algo de aproximadamente 50 mil unidades por dia. Né? Então são 50 mil móis por dia. Não me lembro dos valores aqui calculados, mas lá na aula da cebolinha a gente tem esses valores, né? E quanto que isso poderia gerar em renda, né? Para os nossos produtores rurais. Mas infelizmente, se você for em qualquer rede de supermercado aqui do Piauí, você vai encontrar o coentro que está sendo produzido em outros estados, certo? Então, por isso que eu digo uma renda adicional na agricultura familiar, porque a gente ainda não tem uma fazenda que se destaque na produção de coentro que venha a gerar renda de uma forma mais numa maior escala, certo? Então, ela se caracteriza pela renda adicional na agricultura familiar. Vamos lá. A propagação se dá por semente, certo? Talvez seja uma das sementes mais em conta no mercado que a gente com relação à semente de hortaliça, né? Porque, por exemplo, tomate, uma semente pode custar 50 centavos, uma variedade mais interessante. Do coentro pode custar em torno de 10 a 20 centavos, se for peletizado, enfim. Já o coentro é mais barato,
com 16, 17 reais você compra 500 gramas de semente. Então a propagação via semente ela pode ocorrer de duas formas, pode ser a semeadura direto no canteiro ou a produção de mudas. O que a gente tem em grande maioria é a semeadura direta no canteiro. Aí a gente precisa atentar-se com duas situações. Aliás, eu coloquei duas, mas tem uma terceira, que ela vale para os dois sistemas de produção. A qualidade da semente, certo? Recentemente a gente adquiriu uma semente aqui que foi perdido substrato, foi perdido tempo, não germinou nada, certo? A qualidade da semente é muito importante. Então toda vez que a gente for adquirir semente, tem que olhar para a validade, certo? E tem que cobrar satisfação do vendedor, porque senão vira hábito. Mas enfim, vamos voltar aqui para a situação, né? A situação é umidade do canteiro. Então, muitas vezes ocorre relatos de meu canteiro de coentro não germinou. Geralmente está relacionado a esses três fatores. A qualidade da semente, quando a semente é de boa qualidade, possivelmente está relacionada à umidade do canteiro e profundidade da semente. Então, a umidade, é interessante que 1 ou 2 dias antes se faça uma irrigação mais intensa nos canteiros, certo? Para já dar um ponto de umidade interessante, já que a primeira fase da germinação é a embebição, é aquela fase que a semente vai aumentar de volume e vai começar a ocorrer diversas reações bioquímicas na célula, ou na semente, certo? A nível celular, tá? Deixa de estar errado. Mas na semente, e esse é o início do processo de germinação. Então tem que se garantir a umidade adequada, certo? Muitas vezes o outro problema é a profundidade. Então se coloca a semente na profundidade excessiva, ela não consegue emergir, ou então se coloca essa semente muito superficial e na ânsia de se manter a umidade do canteiro, né, se faz irrigações excessivas e acabam descobrindo mais ainda essa semente, ou então se você não faz a irrigação corretamente, ela fica exposta e resseca, enfim. Então, a gente já passou por esse problema, então o que foi que a gente fez? A gente fez um gabarito para profundidade de semente, certo? Então a gente faz com ripa, eu vou ficar devendo essa imagem para vocês, mas é um gabarito que garante uma padronização na profundidade da semente, certo? Na hora de se fazer o suco para colocar a semente, esse gabarito não permite que a semente fique funda demais ou muito rasa, certo? E outra técnica que a gente utiliza para garantir uma boa germinação é não fazer a cobertura da semente com solo. A gente utiliza um pouco de serragem, certo? Ou então um pouco de palha de arroz, porque esses dois materiais não causam impedimento da plântula quando a semente está germinando ali, certo? E esses dois materiais também conseguem reter umidade, certo? Então nós resolvemos esses dois problemas de umidade e profundidade com um gabarito, certo? E uma cobertura com algum desses outros materiais, certo? Pode ser palha também. Você pode utilizar até a palha do babaçu, aquela palha grande, você cobrir o canteiro com a palha ali, que vai garantir uma umidade, certo? Para o canteiro. E aí, uma semana depois da semeadura, você retira aquela palha, que vai fazer com que você tenha uma boa germinação. A outra possibilidade de propagação via semente é a produção de mudas. Não é muito comum no nosso meio produção de muda de coentro, né? Se você for procurar algum horticultor e falar para ele que vai produzir coentro através de muda, vai causar-lhe estranheza. Mas você dificilmente vai ter problema com profundidade e umidade do canteiro utilizando a bandeja de mudas, porque a quantidade de substrato que você vai colocar tem como você ter um maior controle, principalmente na profundidade da semente também. E com vantagem você vai ter padronização, então você faz as mudas, aquela célula que não tiver com as mudas, ok, você não transplanta, certo? Você escolhe só as melhores células, economia de semente, certo? Numa célula dessa você